Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal, Botafogo sem mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha nossos vídeos. E dá like, porque like é a linguagem do YouTube. É assim que o YouTube vai recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. E aí o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. É 100% Botafogo. Quer ajudar o canal financeiramente? Vai nos links que estão na descrição. São 2 links de 2 grandes plataformas de compras e vendas online. Você clica no link, você ingressa na plataforma, você já está logado na nossa conta. Você navega por toda a loja de departamento, tem todo tipo de produto. Você escolhe aquilo que você deseja, você faz a sua compra, você fica feliz e permite o canal ganhar da plataforma uma pequena comissão. E aí nós vamos reverter estes valores para dentro do próprio canal, para melhorar a nossa interatividade, para melhorar a nossa participação. Bom, então, hoje é domingo e hoje é o nosso vídeo pós-jogo, né? Botafogo, ou melhor, Vasco 1, Botafogo 1. Vou falar assim por causa da questão do mando de campo. Ontem o mando de campo foi do Vasco, né? Então, 1-1. Eu confesso a você que ontem, quando foi 9 horas, 9h10, 9h15 no máximo, eu já estava dormindo. Fui dormir de cabeça quente e num travesseiro de gelo, numa bolsa de gelo, para esfriar a cabeça, para fazer o vídeo. Porque, como eu falo para você, eu gosto de fazer o vídeo tranquilo, correto? Gosto de fazer o vídeo dentro de uma normalidade, porque assim como você, eu também sou torcedor, correto? Eu também fico nervoso, eu também não gosto de ver algumas coisas que acontecem durante o jogo, ok? Ontem eu vi o vídeo aqui com meu filho, né, e a gente estava comentando. Meu filho também fica muito nervoso, xinga. É muito engraçado, tá? Então ontem nós estávamos vendo o jogo e nós estamos vendo. E ao mesmo tempo que eu estou vendo o jogo, eu também participo de um grupo. Hoje eu estou em um grupo só, porque briguei muito nos grupos, né? Porque vejo o futebol de uma maneira diferente, então eu brigo muito nos grupos, brigava muito nos grupos e fui saindo. Inclusive os vídeos que eu faço são ideias do meu filho, dos meus filhos, né? Eu tenho um botafoguense, um mulambento, mas faz parte, correto? E aí eles deram a ideia, pô pai, por que você não faz esses vídeos assim, 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 assim? E eu comecei a fazer o vídeo, já estamos no vídeo 310, temos 310 vídeos. Já devemos ter aí 1 ano de canal. E eu quero lembrar você que o nosso canal não tem cunho jornalístico, ok? Eu não estou aqui para te dar furo de notícia, eu não estou aqui para trazer reportagem, eu não estou aqui para te trazer matéria. Eu faço comentários e faço análise. E dou as minhas ideias, ok? Porque eu vejo muito, gosto muito de futebol. Durante os finais de semana eu passo o dia todo aqui na minha casa vendo futebol. Então eu vejo muito, vejo as estratégias dos técnicos, né? Faço comentário com outras pessoas que são ligadas ao futebol, e aí eu vou criando também uma certa experiência, vou ganhando uma certa experiência, porque eu ouço muitas pessoas, né? Então, aí voltando agora ao jogo de ontem. Bom, eu falo sempre, o meu pós-jogo eu nunca faço avaliações individuais, eu gosto de fazer avaliações setorizadas. Por quê? Porque o resultado, para mim, não importa muito. O que importa, eu sempre falo, é que o time, que eu veja que o nosso time está sendo bem treinado, está começando a identificar as ideias do treinador, está absorvendo as ideias do treinador. Bom, e isso nós temos visto. Logicamente que em alguns jogos, como foi o caso de ontem, o time deixou a desejar, correto? Mas eu quero lembrar a você o seguinte: o jogo foi em São Januário. Quando você joga em São Januário, normalmente o Vasco é o time que pressiona,
E aí você passa a jogar nos contra-ataques. Lembrando também que eu, inclusive, falei agora, acabei de falar agora ao celular, no grupo, e eu expliquei, cara, olha só, o Botafogo, dos times do Rio, e isso deveria acabar, tá? Ou é para todos, ou não é para nenhum, correto? O Botafogo é o único time do Rio que joga em São Januário contra o Vasco. O Flamengo não joga, o Fluminense não joga. Tanto o jogo de ida quanto o jogo de volta, geralmente é no Maracanã. Então, por que o Botafogo, por exemplo, não jogou ontem no Maracanã contra o Vasco? Correto? Por que não jogou ontem contra o Vasco? E por que o Flamengo não vai jogar o retorno ou o turno, dependendo do mando de campo, dentro de São Januário? Correto? Cara, o critério é o mesmo, certo? Ah, não, mas ali tem a questão dos valores, ué. Mas então para o Botafogo não serve os valores ali, que a nossa torcida teve direito a 1.000 ou 2.000 ingressos. Faz isso com a torcida do Flamengo também, faz isso com a torcida do Fluminense também, coloca todo mundo no mesmo nível de paridade. Mas o Botafogo é o único time que joga em São Januário. Então, jogando em São Januário, geralmente, os times que vão jogar lá são times que jogam esperando o Vasco tomar as ações do jogo. E aí jogam no contra-ataque. O Botafogo, a partir da chegada do Arthur Jorge, tem buscado sempre jogar proativamente, tomando bola, fazendo uma pressão pós-perda grande, controlando a posse de bola, correto? E jogando no campo do adversário. E isso facilitou o Vasco, porque o campo é dimensões reduzidas, né? Não é tão amplo. É um campo onde a torcida fica muito perto, então a torcida do Vasco era que estava pressionando. Então tudo isso são detalhes que ocorrem dentro do próprio jogo. Mas o Botafogo jogou, vamos dizer, uma partida irregular. Uma partida irregular. Ele não estava bem na defesa. Os nossos laterais errando muito cruzamento. Correto? Os nossos zagueiros não conseguindo dar aqueles passes mais profundos. Porque, como eu falei, o campo mais reduzido, o gramado muito ruim. Pô, teve uma hora que eu ainda comentei com meu filho, eu falei, cara, olha lá a bola. Tinha uma parte do campo ali, central, que a grama chegava a ser amarela. Chegava a estar amarelada. O jogador do Botafogo deu um passe pro Cuiabano, nesse lance, foi um passe pro Cuiabano, um passe rasteiro. A bola foi. Quando foi passando essa parte, ela foi diminuindo de velocidade. Quando chegou lá no Cuiabano, ela já chegou dividida. Não sei se vocês se lembram desse lance. Então o gramado estava muito ruim. Muito ruim. Não estava um bom gramado. E a torcida do Vasco ali, prestando a sua solidariedade lá ao time. O time da casa. Bom, então nossa defesa muito ruim. Nossos laterais não acertaram, nossos zagueiros não acertaram. O nosso meio-campo tentando fazer a bola circular, mas naquele campo ruim, cara, não tem como você fazer a bola circular. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu sei que você critica, você criticou, eu também critico a atuação do time, mas é muito difícil você num campo daquele, cara, você exercer um futebol. Parece que o campo estava seco, porque geralmente o que acontece quando você vê jogos em outros estádios, você vê que durante o intervalo molham a grama. Mas eu não vi isso ontem em São Januário. Eu não vi, eu vi a grama seca, a bola presa, né? E o jogador não conseguindo jogar. Então nosso meio-campo, mas isso eu vou te falar, não é desculpa para jogar mal, não é desculpa. O time jogou mal. Mas eu estou fazendo contextualizações aqui. Né? Não vou também aqui cegar, porque todo mundo está falando que o time jogou mal, mas tem que saber por que jogou mal. Você tá entendendo? Então o nosso meio-campo não conseguiu fazer a bola circular, não conseguiu colocar a bola em profundidade. As poucas bolas em profundidade que foram tudo na mão do goleiro Léo Jardim. E o nosso ataque muito ruim.
Cara, eu vou aqui fazer aqui uma discordância de algumas pessoas que eu vi, inclusive, no grupo. Cara, o Luiz Henrique jogou muito, cara. Jogou muito. Puxou contra-ataque, fez recomposição, tomou muitas bolas no campo de defesa, puxou contra-ataque. Inclusive, num dos contra-ataques era um jogo para expulsão. Cara, aquele jogador que fez aquela falta no Luiz Henrique, ele já tinha feito uma falta no Tietê, que já era para cartão vermelho claro. Cartão vermelho claro. E depois eu vou fazer um vídeo para dar a minha opinião sobre a questão do VAR. Aí eu vou explicar como seria, cara, uma coisa fácil. Não é difícil, cara. Não é difícil. Pô, eu observo, ontem eu observei os jogos da Eurocopa. Tu tá entendendo? Impedimento semiautomático, VAR semiautomático, chip na bola. Cara, tem até um chip de som que eles, até o Everaldo Marques, né, o EV, ele tava falando, pô, isso aqui veio lá do cricket, eles importaram do cricket para o futebol, colocando um microchip, microchip, tu tá entendendo? É um microchip de som na bola, tu tá entendendo? Que quando a bola bate em qualquer obstáculo, ela emite som. Pô, então bateu na mão ou não bateu? Cara, se não batesse na mão, ela não faria som. Se fez som é porque bateu. Entendeu? Sabe aquele negocinho com a ponta do dedo? A ponta do dedo, como um gato na ponta do dedo. Bateu na ponta do dedo, fez som. Apareceu lá as ondas sonoras, né? Tipo um ultrassom, né? Tipo um ultrassom. Um sonar. Fez som. Então não é difícil, cara. Não é difícil. Então, cara, cartão amarelo, cartão vermelho nítido ali no lance do Tietê. Nós não temos ali o que eu vou falar no meu vídeo, nós não temos ali um banco de dados de imagens. Banco de dados de imagens. Para quê? Aquele lance compara com outro que foi cartão vermelho. Vê se... Tu tá entendendo? Inclusive, estava explicando física ontem pro meu filho. Você sabe que o cara fala, não, a força foi desproporcional. Mas você sabe que a força pode ser medida? Você sabia disso? Você sabia que a força é a velocidade mais a massa vezes a massa? Você sabia disso? E que para você saber a velocidade, basta você saber a distância e o tempo? Cara, isso é física. A inteligência artificial não consegue fazer isso, cara. Tu tá entendendo? A força é desproporcional. Mas como a força é desproporcional? Qual foi a força? Qual foi a força para você dizer que ela é desproporcional aqui e ela é proporcional lá? Isso é física, isso pode ser medido. Aí você vê, cara, nem todo mundo pensou nisso. E eu, cara, não é possível. A força foi desproporcional, mas qual foi a força? Qual é a força desproporcional? Aonde é, qual é? Né? Entendeu como é que é o negócio? Então, dentro disso. Então, esse jogador, ele fez a falta no Tietê, depois ele fez uma falta no Luiz Henrique, quando o Luiz Henrique, ela foi mais centralizada, essa falta foi mais centralizada, porque o Luiz Henrique, na verdade, estava tomando uma diagonal, não ia em direção ao gol, não, estava tomando uma diagonal, o cara foi e deu-lhe uma corcova nele, assim, uma trombada, e derrubou o jogador. Mas o jogador estava indo sozinho. Ele fez uma falta por trás e impediu um contra-ataque. Se você desse um cartão amarelo, vamos supor, um cartão amarelo no lance do Tietê, ali você teria que já dar o segundo amarelo e o vermelho. E depois ele fez uma outra falta no próprio Luiz Henrique, pisou no tendão, no calcanhar do Luiz Henrique. Mas não aconteceu nada. Aí naquela falta ele levou cartão amarelo. Quer dizer, o cara fez 3 faltas desclassificantes e levou um amarelo. Cara, isso daria para... Isso foi no primeiro tempo, hein? Isso daria para nós uma vantagem absurda. Então, voltando, o nosso ataque não produziu. Cara, o Tiquinho não produziu. Aí vem aquele detalhe. Entenda o seguinte, cara. Aqui é sem mimimi, tá? Aqui não tem paixão por jogador, não.
Ah, eu apaixonado. Não tem isso, cara. É sem mimimi. Ah, o Tiquinho fez 2 pivô. Cara, quem gosta de pivô é banguela. Quem faz pivô é protético. Não tem pivô, cara. Não tem pivô, ele é feito para fazer gol. Na situação daqueles 2 gols, e eu falo isso para você com conhecimento que eu vejo muitos jogos, cara. Eu vejo todos os jogos que eu posso. Ontem eu só não vi o da Argentina, porque como eu falei, eu fui dormir de cabeça quente. 9 horas eu já estava dormindo. Então, entenda o seguinte, naquela posição do Tiquinho, você já viu que do jogo passado, que ele fez 2 pivôs, saiu 2 gols do ar? Você já viu N vezes. Porque naquela posição só pode se fazer aquilo. Ele está de costas para o gol, ele está cercado por adversário e ele recebe uma bola que ele precisa tocar para quem vem de trás. Então o que eu falo? Qual a vantagem? A vantagem é que naqueles 2 lances saíram 2 gols. Mas você já viu o pivô muito mais bem feito e que não saiu gol nenhum. Então, cara, bota mais perto da área. Várias vezes, cara, os cruzamentos estão passando ali, não tem um centroavante para botar um carrinho na bola. Então o nosso ataque foi mal. Luiz Henrique também não conseguiu finalizar. O Eduardo também não conseguiu finalizar. E o Léo Jardim não fez defesa difícil nenhuma. O nosso gol foi num escanteio. Mais uma vez o Bastos, que foi ao ataque e foi fazer o gol no escanteio. E não teve mais nada do nosso time. Então o nosso time teve muito mal. Teve as substituições que não surtiram efeito. E aí, torcedor, entenda uma coisa. Cara, os treinadores, quando eles vêm de fora, principalmente os treinadores de fora, eles têm uma metodologia. E eu estou falando isso porque eu acompanho as questões, né? O que ele faz, cara? Ele observa o jogador. Ele anota o jogador que serve e aquele que não serve. E naquele momento propício, ele faz a dispensa e pede outros. Então, alguns jogadores dificilmente vão alcançar a forma dentro do Botafogo. Eles vão precisar ser emprestados. Como é o caso do Patrick de Paula. Né? Vai ter que ser emprestado. E outros. Tá? E outros. Mas eu vou deixar isso para o treinador. Bom, então o time foi muito mal, mas passou. É isso também que eu quero que você entenda, torcedor. Passou. Cara, nada de ficar repercutindo nas mídias sociais, aqueles que falam mal do Botafogo, aqueles que só querem criticar. E eu fiz um comentário. Foi assim que começou a fritura do Bruno Lage. Pegaram uma entrevista, uma fala dele infeliz, jogaram na mídia, ficaram martelando na mídia, a torcida comprou essa ideia, repercutiu dentro do campo, correto? E naquele jogo que ele ia barrar o Tiquinho, contra o Goiás, colocou o Diego Costa, a torcida já estava alimentada pelo fel, pelo veneno da mídia. E aí pediu a cabeça do Bruno Lage e o Bruno Lage foi mandado embora. Se o Bruno Lage tivesse continuado, teríamos sido campeões. Então não vamos aqui alimentar essa situação. Acabou, passou, cara. Passou. Até pouco tempo todo mundo queria sentir o dedo do Bruno Lage. Eu não. Mas o pessoal estava querendo sentir aí o dedo do Bruno Lage. Correto? Então, até pouco tempo o Cuiabano era o cara. 2 partidas, 2 assistências, depois fez um gol e agora já não serve mais. Então vamos ter paciência. Não vamos comprar essa ideia da mídia, porque a mídia é contra o Botafogo. A mídia tradicional é contra o Botafogo. Ah, inclusive na mídia tradicional, o próprio narrador lá do jogo Botafogo e Vasco estava dizendo, cara, isso é para expulsão. Era aquela menina que estava narrando, mas estava o Paulo César Vasconcelos. O cara falando, pô, cara, isso aí é para expulsão. Isso é para expulsão. O outro comentarista, porra, isso aí é para expulsão, não é possível. Isso é cartão amarelo, vermelho direto. Tu tá entendendo? Isso é cartão vermelho direto. E se você vê o áudio do VAR,
você vê que eles ficam ouvindo a transmissão. Não sei se você reparou nisso. Eu reparo, cara, em muitas coisas. Desculpa, eu vou passar do tempo. Cara, eu reparo em muitas coisas. O cara falando, pô, isso é entrada violenta. E o cara falando, não, é que nós estamos ouvindo também a narração. Vocês chegaram a ouvir isso? Vê o áudio do VAR que você vai ver. Assim como no caso do Adriel Solar, uma pessoa estava falando, cara, ele está indo em direção lateral. E o cara falou para ele, ô meu irmão, tu tá falando o que aí? São detalhes que a pessoa tem que prestar atenção. Bom, mas esse é o nosso pós-jogo. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilhe os nossos vídeos. E o Almada está no time. O Almada está contratado. Eu falei, depois do jogo, o Botafogo vai anunciar o Almada. Vê nos vídeos de ontem. Tá? Um grande abraço, saudações alvinegras.